denúncia em Haia e cruzada diplomática. Após condenação, Cristina Kirchner vai seguir passos de Lula. Não se trata apenas de dar visibilidade ao caso em nível global, mas de alertar sobre a deteriorização institucional que representa excluir do processo eleitoral argentino a principal figura da oposição. Esse texto é da Paula Maruski, do Página 12 da Argentina. Uma tradução do nosso Guilherme Ribeiro. Quais os destaques, Gui, antes da gente chamar a Van? Então, para a gente entender, a Cristina Kirchner, a sentença dela foi confirmada pelo Tribunal Superior da Argentina. Ela foi condenada a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua. E o que o texto explica é qual caminho a defesa da Cristina vai seguir a partir de agora no âmbito internacional para que consiga anular essa sentença. E uma coisa que o texto destaca é que a inspiração vai ser justamente Lula, após as condenações por conta da Lava Jato. Então, isso vai incluir o quê? Denúncia na Comissão e na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que inclusive pode ser a instância mais rápida a estar atuando nesse caso, até tendo uma decisão que poderia ser usada para anular a sentença na Argentina, e também ações no Conselho de Direitos Humanos da ONU, além da própria Corte Penal Internacional, em Haia, denunciar a perseguição política que a Cristina Kirchner tem sofrido. E aí, como a linha fina ela destaca, né, não é só sobre dar visibilidade. O fato é, a Cristina Kirchner é a principal candidata da oposição hoje, da oposição a Javier Milei. E excluir ela de maneira permanente das eleições é, sim, uma prova, né, do lawfare que ela tem sofrido na Argentina. Então, acho que a gente já pode chamar a Vanessa para estar ajudando a gente a entender. É isso aí, então a gente vai chamar agora a nossa diretora de jornalismo, Vanessa Martina Silva. Seja muito bem-vinda, Van. O que você tem para nos contar? Oi, gente. Um dia terrível hoje. Mas um bom dia a todos, Gui, Jorge, toda a audiência que está com a gente. Por que terrível? O tema é Cristina Kirchner, mas eu estou aqui, assim, atormentada com a questão de Israel e Irã, porque é gravíssimo. Se der tempo, a gente comenta um pouquinho mais. O caso de Cristina Kirchner também é algo gravíssimo, né? Também é algo que, assim, enquanto internacionalista, pessoa de esquerda, a gente tem aí a obrigação até de acompanhar e de denunciar o que está acontecendo. O caminho é muito parecido, mas assim, muito parecido com o que aconteceu com o Lula. Então, como o Guilherme falou, a defesa da Cristina Kirchner vai seguir os mesmos passos que o Lula, né, e a defesa do Lula seguiu aqui no Brasil. E os paralelos são muitos, a começar pelo fato de que foi usado, no caso da Cristina Kirchner, a teoria do domínio do fato. Vou lembrá-los do que se trata. A teoria do domínio do fato, ela determina assim, se eu sou a diretora de jornalismo da Diálogos do Sul Global e o Jorge postou, enfim, algo no X dele, fora do horário de trabalho, ou seja, eu não vi, não faz parte da minha vida, da minha atribuição, cuidar do Twitter do Jorge. E aí ele fez um post X, vamos supor que é um post ofensivo, sei lá, eu seria a responsável pelo post realizado de algo que não está na minha alçada. Essa é a teoria do domínio do fato. Uma pessoa, como um presidente da República, é responsável pelos atos cometidos por subordinados, mesmo quando esses subordinados não estão ali exatamente na alçada do presidente, entende? Então, esse era o caso do Lula. E no caso da Cristina, é um pouco mais grave até, porque é um caso chama causa-vialidade. O que é vialidade? É como se fosse estrada, né? Então, tipo, seria... É o referente deles ao nosso DR, sabe, DR. Então, é assim, na província de Santa Cruz, tinha uma ação para a construção de várias estradas e reforma, né, revitalização dessas estradas.
Na província de Santa Cruz foi feita uma licitação e nessa licitação 80% dessa licitação foi vencida por uma empresa, 80% de todas as licitações. O que a Cristina tem a ver com isso? Nada. É por isso que ela está condenada. O que ela tem a ver com isso? Nada. E aí foi feita uma peritagem, né? Periciamento, enfim, foram contratados peritos, especialistas, para analisar esses contratos, para analisar essa questão. Dos peritos, então, de 51 estradas do estado de Santa Cruz, 51, só foram peritadas 3. Cada um dos peritos usou uma metodologia totalmente diferente. Então, isso também não pode, né? Se você vai fazer a peritagem de um caso com essa gravidade, o parâmetro tem que ser o mesmo. Não é o mesmo. Foram provadas várias irregularidades nesse caminho. Não há nenhuma prova, nada que vincule a Cristina, nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhum bilhete, nenhuma testemunha, nada que diga que a Cristina favoreceu porque quis aquele grupo. O grupo favorecido é ligado não à Cristina, não ao peronismo, é ligado ao Macri, ex-presidente da Argentina. Então, é grave demais o que está acontecendo. A Cristina já tinha recorreu ao que seria o STF argentino, foi negado o recurso, né? Então, por isso, agora ela pegou a condenação. Anteriormente, a previsão era de 12 anos, agora são 6 anos detida. Ela é maior de 70 anos, enfim, tem um monte de condicionantes que provavelmente não farão ela ficar presa, né? E se ficar, vai ser por um período determinado em prisão domiciliar. Então, agora também se discute se ela tem que usar tornozeleira eletrônica ou não, enfim. Mas o mais grave, na verdade, o objetivo não é isso, não é a foto da Cristina presa, até porque não vai ter foto, provavelmente, ela vai ficar em casa. A questão é Cristina Kirchner, a melhor presidenta da Argentina. Bom, o Néstor também foi um grande presidente, né? Mas, enfim, é isso. Néstor, Cristina Kirchner, os melhores presidentes deste século na Argentina. Ela está impedida de concorrer para todo sempre. Gente, para todo sempre. É uma condenação perpétua de não poder concorrer a nenhum cargo público. Isso porque seria um caso de corrupção. Lembrando, não tem nenhuma prova de que ela superfaturou, de que ela se beneficiou de algo disso, de que ela controlou, pediu para alguém controlar essa licitação. Então, assim, é nítido, é evidente, é assim translúcido que esta causa serve somente para impedi-la a concorrer. E é interessante que na semana retrasada ou na semana passada ela tinha anunciado que, uma vez que ela está apta, né? Então, até a semana passada ela estava apta porque ainda não tinha rolado essa condenação. Ela seria candidata a deputada por Buenos Aires, né? Deputada federal, porque teremos eleições de meio de turno, né? Eleições teremos agora neste ano ainda. Então ela falou que seria deputada e, bom, agora não pode ser mais candidata a nada. Gui, quer levantar alguma coisa? Tem bastante comentário aqui também, né? Depois, se você quiser. Assim, uma questão que, bom, a Penélope Cruz, ela comenta, né, que era uma coisa que todo mundo sabia que iria acontecer, não me surpreende, não surpreende ninguém. O que eu estava pensando é que o texto, ele diz o seguinte, que passada agora essa instância superior da Argentina, a defesa vai recorrer ao âmbito internacional porque não tem mais o que fazer no âmbito nacional. O que eu me pergunto né, num período, numa era em que o direito internacional e que as instâncias internacionais perderam completamente a sua força, não consegue atuar e pressionar nenhum tipo de governo, ainda mais um governo de Javier Milei, tão parceiro dos Estados Unidos, fica a dúvida, né, e até o receio se essas ações da Cristina vão realmente ter algum tipo de efeito, vão conseguir ter algum tipo de impacto para que essa ação seja anulada.
É muito difícil, é muito difícil. Possivelmente o que a gente pode ter, mas eu estou especulando. É um caso de uma mudança de governo e aí uma reavaliação por parte da Suprema Corte, mas, cara, a gente está num governo Milei, a gente sabe como a justiça ela funciona nos nossos países. Vocês colocaram muito bem o caso do Daniel Radwe no Chile, que também é vítima de lawfare. Então, lawfare, enfim, é uma palavra em inglês, mas lawfare é uma guerra judicial. Essa guerra judicial contra os governos de esquerda é assim, mais ou menos nesse sentido da Penélope, que ela comenta. É sabido, é notório. Então, quando começam esses processos, a gente um pouco já sabe como termina. Agora, a Argentina ela tem um fator aí que pesa muito, é o seguinte, a mobilização. Né? Então, é bem diferente do Brasil. No Brasil, tudo bem, a gente teve lá toda a vigília, né, enquanto o Lula esteve preso, e que foi muito importante, né, a vigília, mas era, enfim, pequeno, era em Curitiba, né? Então tinha uma série de questões. A Cristina Kirchner mora em Buenos Aires, em uma região assim de muito fácil acesso. Estamos com uma vigília gigantesca em frente à casa dela. Então, essa mobilização, quarta-feira a gente teve o tradicional protesto dos aposentados, que a gente já falou bastante aqui também. Nesse protesto dos aposentados, cartazes e pedidos em defesa da Cristina. Então, a mobilização interna no país é um fator que pode contribuir, de certa forma, para quê? Para desestabilizar o governo de Milei, no sentido de perder popularidade, no sentido de ir forçando, né, uma situação em que isso precisa ser revisto. Porque, veja, quando a gente fala assim, ó, uma pessoa é inocente até que se prova o contrário. Quando é que se prova o contrário? Quando há a última determinação da última instância, né? Quando é transitado em julgado. A Cristina Kirchner já foi transitada em julgado. Então, assim, não cabem mais recursos dentro do país. Isso é diferente do caso do Lula, né? Porque o caso do Lula ainda estava para ser recorrido no STF. Da Cristina já foi recorrido no STF. Então, nesse sentido, que há essa dificuldade enorme na questão dela. Só que, veja, uma pessoa ela é culpada após o trânsito em julgado, só que é um processo que está assim, diante de muitas irregularidades. Muitas. O fato de não terem considerado a ausência de provas, de não ter nada que vincule diretamente a Cristina, tudo isso. Então, o pedido de revisão, eu não sei como é que funciona, isso é uma questão jurídica que eu compreender, mas a forma como isso funciona, a forma como é possível reverter, né? Mas é isso, assim, como é que se reverte uma coisa que já foi decidida? Então, existe também essa nuance, entendeu? Tudo bem, então agora ela é condenada, mas ela é condenada sem provas, que é o que a gente alegava para o Lula. E é o seguinte também, já anuncio aqui para a nossa audiência que na quarta-feira, no Sul Globalizando, quarta-feira às 17 horas, nós vamos fazer uma entrevista, que vai ser uma parceria com o Instituto Pátria da Argentina, que é mais ou menos como se fosse o Instituto Lula da Argentina, mas com uma parceria com o Instituto Pátria, Diálogos do Sul Global e Barão de Tararé, e a gente vai entrevistar uma figura aí que vai nos explicar, ainda não tem o nome, mas vai nos explicar o que vai acontecer agora, quais os próximos passos, como que a campanha vai se articular internacionalmente. Mas também é interessante a gente falar que, durante a prisão do Lula, os argentinos foram muito solidários, os peronistas. Eles tinham lá uma frente Lula livre na Argentina, sabe? Dos argentinos, dos peronistas, né? Dos kirchneristas. Então, a gente provavelmente vai ter também esse tipo de articulação aqui no Brasil, e a solidariedade internacional é muito importante para um caso desse, para ajudar a denunciar,
para ajudar a fazer eco, né? Estamos cientes, estamos atentos, isso é uma grave violação da democracia, porque é impedir sem provas, impedir de forma autoritária, né, por via do partido judicial, que atua como um partido político no Brasil, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, em todos os lugares. Então, é denunciar essa ação e, principalmente, né, denunciar que essa ação tem o único e claro objetivo de impedi-la de concorrer a qualquer cargo público, porque ela é o maior nome da esquerda argentina e é quem poderia fazer frente a Javier Milei na eleição vindoura.